Bom dia, queridos e queridas, que assistam o canal Fonte de Vida. Esse é mais um vídeo para este canal. Desde já eu quero desejar a vocês uma semana abençoada, cheia da graça, da misericórdia de Deus. E já agradecendo aos inscritos, a vocês que são inscritos, agradecendo a vocês que dão visualizações, agradecendo a vocês que deixa fixado aqui nos comentários. Quero dizer a vocês que vocês são muito importantes para este canal, que este canal não é meu, mas esse canal ele é nosso, não é isso? Que vocês fiquem à vontade para comentar, né? Que vocês orem para que Deus continue abençoando e que esse canal ele venha crescer para a honra e a glória do nome de Jesus Cristo. E para que muitas pessoas eles venham conhecer Jesus, né, como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E estamos aqui, gente, estamos dando alguns estudos. Já tivemos aqui o primeiro estudo, que foi como surgiu a igreja. Esse estudo está em 2 aulas. Também temos aqui, já damos a expansão da igreja, que ficou em 3 vídeos. E hoje vamos dar a terceira lição, que é a igreja perseguida. O texto bíblico está em Atos 7, 54 e 59, que diz assim: E ouvindo eles isto, enfureceu-se em seu coração, e rangiu os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O texto bíblico está em Atos 7, 54 até o 59, mas eu li até o 60. E o enfoque bíblico ele diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado é feliz. Então, felizes são as pessoas, né? Mateus 55, 10, isso foi o próprio Jesus que disse. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é feliz. Feliz as pessoas que sofrem perseguição por amor a Cristo, porque deles é o reino dos céus. Mensagem da semana: todos que procuram viver de acordo com a palavra de Deus sofrerão perseguição de alguma forma. Ela pode surgir dentro de sua casa, na escola, no trabalho, mas surgirá em pequena ou grande intensidade, porque o estilo de vida cristã incomoda o mundo e o diabo, Nos momentos difíceis, lembre que Deus está com você e que é uma honra ser perseguido por amor a Cristo. Lembre-se também dos exemplos dos primeiros cristãos que foram mortos por sua fidelidade ao Evangelho. Então a gente viu aqui nessa mensagem da semana que pela maneira como cristãos ele vive aqui na terra, os crentes vivem aqui na terra, muitas vezes porque os cristãos eles vão de encontro com o pecado, vão de encontro com a liberalidade do mundo, com as coisas que o mundo oferece, né? E por isso eles são perseguidos. Por isso o mundo se levanta contra ele. O mundo e o diabo, né? Mas por ele ser crente e fazer a vontade do Senhor e procurar falar a verdade, pregar a verdade, muitas vezes surge perseguição dentro do lar, do seu trabalho, na escola, né? Mas o importante disso tudo é saber que em meio à perseguição,
em meio a os levantes, mas que a gente não devemos nunca esquecer que Jesus, ele está conosco, porque ele nos deu essa certeza quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo, ele vence por nós as nossas lutas. E no versículo da semana está em Mateus 5, 11 e 12, diz: sofrer por amor a Cristo é uma honra. Então é uma honra. É uma honra sofrer por amor ao Evangelho de Jesus. É uma honra fazer parte deste povo que um dia vai morar no céu. É uma honra sofrer pelo nome de Jesus. É uma honra sofrer porque vivemos fazendo a vontade do Senhor, dentro da nossa limitação, mas vivemos fazendo a vontade do Senhor. E tem um quadrozinho que diz assim: fique alerta. O que você faria se alguém colocasse no canto da parede e dissesse, se você não negar a Jesus agora, vai morrer? Qual seria a sua reação? Em outras palavras, até onde você está disposto a seguir a Jesus? Você o ama verdadeiramente, até as últimas consequências? Na lição de hoje vamos falar sobre os cristãos sinceros que foram fiéis a Cristo até o fim, não temendo a morte. Estevão amou a Deus até a morte. Elias amou a Deus a ponto de ser perseguido por Jezabel e Acabe. A gente vê isso quando ele profetizou, né, que com 3 dias ia faltar água em Israel. Israel tinha como rei Acabe, que era um rei muito ruim, muito mau, e Deus queria trabalhar na vida daquele povo que vivia no meio de idolatria, adorando deuses que Deus odeia. E a gente viu que ele foi perseguido muito por falar a verdade. A gente viu João Batista também sendo perseguido, porque ele falou a verdade. Porque aquele rei na época, esqueci o nome dele, gente, ele tomou a mulher do seu irmão, que foi Filipe. E porque João Batista, ele mandou que ele entregasse a mulher para o irmão dele, não foi de encontro com aquele desejo do rei, porque João Batista era um homem que pregava a verdade, ele foi decapitado. Então a gente viu, e hoje em dia os discípulos de Jesus, eles não sofrem nem parte daquilo que os apóstolos do passado ele passavam. Muitas vezes somos crentes manhosos, reclamamos às vezes por pequenas coisas que acontecem na nossa vida, mas perseguição houve nos tempos primórdios. Aquilo ali foi perseguição asseverada, assim uma perseguição severa. Minha oração: ainda hoje há muitas pessoas sofrendo no mundo por causa da sua fé em Cristo. São cristãos em alguns países da África e da Ásia. Oremos para que o sofrimento que ele seja lhe aliviado, para que Deus lhe dê escape, para que a mensagem do Evangelho não seja sufocada, mas prospere nesses países. Assim como aconteceu no início da igreja, o dono da igreja afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16 e o verso 18, parte B. Foi Jesus o próprio Jesus, ele disse isso para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida da igreja. Então a gente viu aqui, né, o país da Ásia e o país da África, né, isso sendo perseguido. Cristãos muitas vezes são até hoje, gente, eu disse que a perseguição era menos acerrada, mas tem país que a perseguição é acerrada, que pessoas são mortas por amor da palavra de Deus. Pessoas muitas vezes cavam buracos, como tem país aí, para adorar o nome de Jesus, porque eles não podem adorar. Louvamos a Deus porque vivemos num país como o Brasil, que a gente pode proclamar a palavra, somos livres, né? Ao contrário de muitos países que perseguem e matam os irmãos, matam os crentes, pessoas que servem a Jesus, e eles se levantam como um verdadeiro diabo para tirar a vida daqueles que falam a verdade, para tirar a vida daqueles que falam qual o mal que eles fazem, é falar a palavra de Deus.
Certa vez eu fiz um relato agora há pouco do país chamado Bolívia, que faz divisa com o país do Brasil, né, que eles iam se transformar num país comunista e que o governo estava ditando umas leis que ainda está para ser aprovada, de que o evangelho não pode ser falado, de que as igrejas que tem nesse país, elas vão ser derrubadas, que as pessoas não vão poder adorar Jesus dentro de suas casas, ainda que eles fossem fazer cultos domésticos, não ia poder, eles iam correr o risco de perder suas casas e serem presos. Isso é perseguição acirrada contra a igreja que só faz o quê? Pregar a verdade, que não dá trabalho à sociedade, que não dá trabalho à polícia. A gente vê cultos aí, faz culto, termina os cultos, tudo na paz, os irmãos adorando, servindo a Deus, fazendo bem para a sociedade, e se levantam verdadeiros diabos para destruir os crentes, destruir aqueles que pregam a verdade. País aí que recebe maldição, porque na palavra de Deus elas não podem entrar, as Bíblias não podem entrar. Que mal tem os crentes de falar a palavra de Deus, de falar a verdade, de dizer que Jesus cura, que Jesus salva, e que um dia ele vai levar a igreja para o céu, Jesus liberta para as coisas grandes. Então sempre foi assim, a igreja sempre foi muito perseguida, mas que em meio à perseguição possamos dizer, né? Jesus Cristo é o Senhor, que no meio da perseguição, o crente ele recebe força de Deus para não negar o nome do Evangelho, para não negar o nome de Jesus, como aconteceu com Estevão, que foi apedrejado. Paulo, quando era no tempo de Saulo, perseguia a igreja. Quando Jesus salvou e transformou ele em um Paulo, ele foi perseguido por amor ao evangelho, somente por amar a Jesus, somente por pregar a palavra de Deus, ele sofria perseguição. E não é assim nos tempos de hoje. A gente vai ver ao longo da lição o sofrimento da igreja primitiva, e como os crentes hoje, em alguns países, que eu falei que eram 40 países, mas não, gente, é mais. É muito mais país oprimido, porque as pessoas não podem ouvir a palavra de Deus. Eles não podem servir a Jesus com liberalidade, dizer que Jesus é grande, declarar o amor por Jesus. São mais de 62 países, né, que a igreja que nós vimos orar, para que Deus ele dê vitória, para que Deus entre de alguma maneira para salvar muitas vidas, porque são muitos que perdem a vida pelo amor do Evangelho. Assim Deus abençoe e Deus nos ajude. E vamos continuar amanhã esse estudo sobre a perseguição da igreja.